1 de João 4, 7. Todos abriram? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus. E em nós. Falar que é a última ministração do pastor Cristiano, porque como é que eu posso dizer? Não quero. Eu sou emotivo. E assim, na verdade eu gostaria que a gente pudesse ficar mais tempo, né? Porque como a pastora disse, que a gente receber, é tão bom a gente receber. Porque a gente como líderes, pastores, né? O pastor Cristiano e a pastora Leila devem saber disso, porque a gente sempre está lá, né, preparando uma mensagem para poder transmitir às pessoas, para Deus falar com elas. E quando a gente senta num lugar para a gente receber, a gente fica, é como se a gente fosse imergido daquilo que nós precisávamos receber. Então assim, há muita gratidão no nosso coração por vocês fazerem parte já da nossa vida, fazer parte da nossa igreja, do nosso ministério aqui no Japão. Eu quero que vocês saibam disso, não é porque vocês ficaram 2 dias com a gente, não. Mas eu quero dizer assim que as portas estão abertas, e não só as portas da igreja, mas também eu acredito em cada coração, de cada casa que está aqui, que tem um lar. Né? As portas estão abertas, vocês deixaram assim uma marca. E a coisa mais importante, irmãos, é a gente poder ter essa confiança, a gente ter essa certeza de que somos dele. E quando nós temos essa certeza, não há nada assim que possa deixar aquela dúvida, porque a gente tem aquela confiança. Então hoje pela manhã, eu estava falando até com o irmão Roberto, eu queria antes de passar a palavra para o pastor Cristiano, eu estava aqui e na metade da ministração do pastor Cristiano, Deus começou a tocar, e parecia que quando ele falava, as palavras que ele estava falando, elas vinham no meu coração, aquilo como uma flecha, e aquilo entrava no meu coração, e foi tão forte essa conexão da palavra, vinda da boca dele ao meu coração. E na verdade eu estava aqui, eu queria ver como que vocês estavam. Eu queria ver o que estava acontecendo comigo, porque aí no momento eu disse, não, eu quero ficar nesse lugar. Não vou perder o que eu estou recebendo, porque o que eu estou recebendo é algo de Deus. E aquilo foi ministrado no meu coração, foi ministrado na minha vida. E eu tenho certeza de que você hoje também poderá sair daqui hoje com algo dentro de você, algo no seu coração. Então é importante que você não venha para cá simplesmente por mais um culto, mas que você esteja aqui para receber e você possa ficar ligado ao coração de Deus, porque Deus ele quer trazer para você aquilo que você veio buscar. Mas para isso o seu coração precisa estar conectado ao coração de Deus e conectado ao coração do pastor. Porque se você vai receber, se você estiver ligado, se você estiver conectado, amém? Então conecte-se a Deus e a palavra, amém? E eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Cristiano. Eu vou falar assim, não vou falar que é a última ministração dele, mas assim, porque eu já tenho ouvido algumas ministrações dele pelo Face, pela página dos Sonhos de Deus, da igreja, o Ministério Sonhos de Deus. E quando a Nancy falou para mim do ministério, eu comecei a receber aquelas ministrações e não foi de imediato, mas depois era uma conexão que vinha de você através da palavra, e a Nancy colocava algumas ministrações do seu pai, da pastora Leila, e a palavra ela era conectada, ela confirmava a sua palavra com a palavra do pastor, o pai da irmã Leila. Então assim, nós queremos assim, nesse momento, a gente queria assim, dizer para você que esse projeto de Deus, né, que nós conversamos um pouquinho de manhã na mesa do café, esse projeto ele tem algo muito mais além do que você vir
aqui ficar 2 dias. Amém? Não foi assim apenas uma viagem que você veio para conhecer o Japão, mas é o início de algo que Deus está construindo para que isso, não só esse ministério, não só nós, porque quem me conhece aqui sabe que o meu desejo é que toda a igreja, todos os irmãos que estão perto da gente e os que estão longe, também possam receber da sua vida, daquilo que você tem, daquilo que Deus deu para você. Amém? Então tenha a liberdade nessa tarde de dizer, não será muito, mas aquilo que Deus quer trazer através da tua vida. Amém? Amém? E essa é a liberdade. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Vocês podem se sentar. Hoje a gente pode falar sem tradução, né? Eu já tinha pregado tudo pro Felipe, mas agora, Felipe, vai ficar para outro. Mas eu estou muito feliz também por tudo que o Senhor construiu nesses dias. Eu creio que a gente pode falar que foi uma construção, né? Desde o primeiro momento na mesa, onde a gente fez o tempo de perguntas e respostas, a palavra de ontem à noite, e hoje de manhã, de fato, foi um tempo muito especial. E eu acredito que, como o pastor Luiz disse, isso é o início de algo que Deus quer desenvolver. A visão que o Senhor nos deu não é de vir implantar uma igreja, um outro ministério no Japão, mas de servir a igreja que está no Japão. E eu sei que a porta de entrada para essa nação tinha que ser através de alguém com um coração de reino como o teu, né? Não poderia ser através de outro lugar, a não ser com pessoas que têm um coração como o seu, da pastora Margarete. Faço das tuas palavras a minha e da Leila. Nós amamos vocês, é como se, e de fato nós nos conhecemos desde a eternidade, nós só fomos reconectados agora, então sei que existe ainda muita coisa a construir e as nossas vidas estão à disposição de vocês. Aos irmãos que nos acompanharam, como o pastor Luiz disse, para que a gente possa seguir em contato, se vocês quiserem seguir ouvindo as ministrações, as mensagens do que está acontecendo, nos livros que estão aí, tem atrás as redes sociais, através da qual vocês podem estar vendo as mensagens. A maioria delas é Cristiano Miranda AP. É isso que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, Cristiano Miranda AP. E ali tem bastante conteúdo, né? Tem um YouTube também, um canal no YouTube que se chama TV Rica. Rica é de Rede Internacional de Comunicação Apostólica. Então a TV Rica, ela tem várias ministrações, tem programas. Tem um programa que eu faço nesse canal que se chama Vivendo Cristo. É tudo sobre o novo pacto e a centralidade de Cristo. Então são vários programinhas rápidos de 10 minutos e fala sobre diferentes assuntos, né? Fala sobre adoração, fala sobre esporte, fala sobre todas as áreas da sociedade onde a gente pode estar utilizando como meio de manifestação a Cristo. Vocês podem acompanhar ali também. E nessa noite, para finalizar esse período, eu queria falar sobre maturidade espiritual. Amém? Dentro da construção que a gente vê nesses dias, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, do 11 ao 13. Coríntios 13, do 11 ao 13, diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém? Amém. É interessante que durante esses dias eu não vim com nada pronto para, assim, preparado exatamente o que eu ia falar. Eu procuro
ouvir o Senhor para saber exatamente o que o Senhor quer para cada ministração. Em cada uma delas, Deus foi me confirmando aquilo que Ele gostaria de falar conosco. E era interessante que eu ia pregar nessa manhã, o pastor Luiz começava o culto e falava exatamente um texto daquilo que eu ia ministrar. Você falou até hoje sobre se os nossos olhos forem maus, toda a nossa corpo será trevas. E hoje a pastora começou o culto da noite falando do amor. E nesse texto fala da fé, da esperança, do amor, e o maior deles é o amor. Né? E você começou falando do amor, e toda hora Deus falou assim, por essa linha que eu quero que você vá. Então eu tenho certeza que o Senhor quer compartilhar conosco mais um pouco daquilo que Ele vem fazendo esses dias. E esse texto, ele é muito interessante porque Paulo começa a expressar para a gente assuntos do que é ser menino. E quando Paulo fala de ser menino, ele não está falando de ser criança. Paulo não está falando de ser infantil. A palavra menino na Bíblia, no original hebraico, é a palavra népios. Népios não quer dizer da vida da infância de Paulo. Aqui não está tratando de quando Paulo era uma criança. Aqui está falando que Paulo está comparando uma fase dele onde ele era imaturo, onde ele não tinha maturidade para compreender as coisas. Então, Paulo, na verdade, está falando assim, olha, quando eu não tinha a estatura de Cristo, antes de eu conhecer a Cristo, eu me comportava, ele não fala eu me comportava, perdão, ele fala assim, eu raciocinava como um menino. É interessante que ele não fala de comportamento, ele fala de pensamento. Ele fala assim, eu pensava como um menino, eu desenvolvia meu pensamento como menino. Por quê? Porque o que você faz não determina se você é um homem maduro, mas é a maneira como você pensa. Você pode estar tendo atitudes, você pode estar fazendo coisas que aparentam ser de homens, mas com a mentalidade e com a motivação do teu coração como um menino. Então, por exemplo, a pregação do Evangelho, aparentemente, é uma coisa de homens maduros. Mas quantos meninos estão pregando o Evangelho, que é uma coisa de homem, mas o seu pensamento é, eu vou me tornar conhecido, eu vou competir com ele, a minha igreja vai ser maior que a outra. Então, a motivação do coração é infantil, porque meninos competem entre si. Né? Meninos têm um espírito de competição. Agora homens não. Homens, quando entendem o seu papel em Cristo, eles estão à disposição de servir e não de competir para ser maior que o outro. Então Paulo fala exatamente sobre isso, que a maneira como você pensa determina a tua estatura espiritual. E ele fala assim, quase que fica nítido nas palavras dele, ele fala assim, quando eu pensava como Saulo, quando eu ainda não conhecia Cristo, quando a minha mente era governada no antigo pacto, então tudo o que eu fazia era consequência de como eu pensava. Então minhas atitudes eram só consequências do meu pensamento. E eu era tão menino que eu mandava matar, achando que isso era a vontade de Deus. Porque nós, quando somos imaturos na fé, a gente corre o risco de estar matando pessoas, achando que nós estamos agradando a Deus. Ele viu Estevão ser apedrejado na frente dele e achava que ele estava sendo agradável a Deus. Quando nós não temos maturidade no Espírito, nós corremos o risco de fazer verdadeiras atrocidades em nome da fé. Né? A gente consegue, a religião, ela nos cega tanto que você faz coisas que são religiosamente, aparentam ser coisas espirituais, mas a gente tem comportamento de menino, porque nós não conhecemos a mente de Cristo. Então Paulo está falando que a maturidade é o quanto que de Cristo é formado em você, a tua estatura em Cristo. Não é ação, não é aparência religiosa, não é a roupa que você veste, não é o jeito que você fala, não é o tanto que você faz de coisa, mas é a maneira que os seus pensamentos são concebidos. Como você vê, como você pensa a respeito do teu irmão, como você desenvolve o teu pensamento em relação ao propósito da vida. Um pouco do que eu estava falando nessa manhã, o que nós falamos a respeito da eternidade, a mente miserável, focada somente no eu, somente no presente, somente no agora. Né? Então Paulo, ele aponta nesse texto que a maturidade tem a ver com a maneira como você desenvolve os pensamentos mais do que as ações que você pratica. Amém? Então, com isso a gente consegue avançar um pouco na compreensão, né, de que existem coisas que aparentam ser maduras, mas a maneira como você pensa são coisas de menino. Né?
E um menino, como eu quero seguir na construção que nós estávamos esses dias de falar de coisas são sensoriais e espirituais. Vocês estão lembrados disso? Né? Um menino, ele é governado por coisas sensoriais. Um homem maduro em Cristo é governado pelo Espírito. Meninos são governados de fora para dentro. Homens são governados de dentro para fora. Então eu tenho um exemplo que eu costumo usar que fica claro para ilustrar isso. Eu não sei se vocês costumam aqui no Japão ir na praia, né? Mas a maioria de vocês que vivem no Brasil, o brasileiro gosta de praia, a gente gosta. Eu moro perto da praia lá, a gente sempre vai muito à praia. E é comum quando você está na praia lá, você pega um guarda-sol, você senta embaixo do guarda-sol e você está com seus filhos, você está com um filho pequeno, né? Do tamanho de vocês assim, daí você fica assim, seu filho vira para você e fala assim, pai, eu quero ir na água. Daí você fala assim, filho, vai lá na água que eu estou aqui, eu fico olhando. E às vezes você está no guarda-sol, a distância da onde você está sentado até a água é como daqui até onde está a câmera ali. E a criança vai e você fica olhando. Ela dá um passo para frente e ela vê o barulho do carrinho de sorvete. Daí ela já vai olhar para o lado. Daí ela vê um outro menininho passando jogando bola. Daí ela vai para o outro lado. E quando você vê, ela não conseguiu chegar daqui até ali e se perdeu no meio do caminho. E de repente algum adulto vê essa criança chorando, dá a mão para ela e vem com a criança até você, a criança chorando, perdida, não conseguiu sair daqui e ir até ali e se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque meninos são sensoriais, se distraem com tudo que se vê, se distraem com tudo que se ouve. Isso é natural de um menino. Agora, não é natural de homens. Você imaginou, eu vou com o pastor Luiz, ele vai passar um tempo lá em Taubaté, a gente vai na praia. Daí senta eu e o pastor Luiz, a Margarete, a Leila no guarda-sol na praia, do pastor Luiz fala assim, Cristiano, eu tô com calor, eu vou lá na água e já volto. De repente vem um senhor dando a mão pro pastor Luiz chorando, falando assim, olha, eu me perdi daqui até ali. Eu falo assim, cara, esse cara tá louco, velho. Nessa idade se perdeu daqui até ali. Porque tem coisas que são comuns para meninos, mas para homens não fazem sentido. Por quê? Porque se espera de alguém que tem a sua idade uma maturidade que o menino não tem. A mesma coisa acontece no espírito. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós somos meninos espirituais. É comum que você ainda se distraia com as situações da vida, com os problemas que estão acontecendo, com aquilo que falam a teu respeito. Mas quando você cresce espiritualmente em Cristo, já não pode mais haver essa distração. Não é normal um homem maduro em Cristo estar distraído com as coisas que você vê ou que você ouve. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que não conhece a Cristo, um menino na fé, e fala assim, pô, o rapaz ainda tem problema com pornografia, ainda tem problema com mulher. Fala assim, bom, o cara está começando. Agora um homem maduro, formado, passa uma mulher e o cara fica olhando para trás, isso daí não é conivente com alguém que é maduro espiritualmente. Por quê? Porque quem está maduro em Cristo não é governado por coisas pelos 5 sentidos. Você não é governado por coisas sensoriais, porque você atingiu uma maturidade no espírito que as coisas de fora não governam você por dentro, mas a sua estatura interna governa as coisas que estão por fora, de maneira que as circunstâncias não determinam a tua paz, mas a tua paz, ela vai exceder as circunstâncias que estão à sua volta. Amém? Isso simboliza a maturidade espiritual. Outra coisa, a maturidade espiritual, ela aponta também para a nossa identidade. A identidade de um homem também é de dentro para fora. A identidade de um menino é de fora para dentro. Hoje nós sentávamos com a Nancy, com o Roberto, e nós estávamos orientando eles de como conduzir as coisas com os filhos. E nós falávamos para ele, olha, os teus filhos, toda criança, todo menino precisa da afirmação dos pais, porque a identidade de um menino é formada de fora para dentro. Então é muito comum aqui no Japão, pelo que eu converso com vocês, as crianças sofrerem bullying na escola. Acho que é mais do que o Brasil, né? E o que é o bullying? Muitas vezes um menino na sala de aula, um outro cara chega para ele e fala assim, meu, você é estrangeiro, você é isso, você tem um cheiro diferente, você é aquilo. Daí a criança sai chorando, mal, fica envergonhada. Daí chega em casa e fala para a mãe, fizeram isso comigo, falaram isso de mim. Daí o que a mãe faz? A mãe, o pai chega e fala, não filho, você não é nada disso.
você é lindo, papai e mamãe amam você. Daí ele enxuga o rosto, fala, tá bom. Daí chega no outro dia na escola, o menino fala assim, cara, você é isso, você é aquilo. Não sou não, porque meu pai falou que eu não sou. Daí tá cheio de convicção, né? Daí o cara fala outra coisa, ah, tá bom, você não é isso, mas você é feio pra caramba. Daí, começa a chorar. Daí chega em casa e fala, mãe, fulano tá falando com o seu filho. Não, você não é feio nada, você é a pessoa mais linda do universo, né? Daí ele chega no outro dia, todo confiante, por quê? Porque o pai falou que ele não é. A palavra de um pai produz a identidade num filho. Porque alguém que está num processo de formação como um menino, a identidade vem de fora para dentro. Mas chega um momento que você chega numa estatura em Cristo que não importa mais o que as pessoas falam, porque dentro de você é uma convicção no Espírito de quem você é. Por isso que quando você passa por um momento onde a tua reputação é colocada em jogo, você não se abala, porque você sabe quem você é. Não é a voz de fora que determina quem você é, é o que o Espírito Santo testifica dentro de você que te fala assim, você não é isso. Então você começa a ter uma maturidade que te torna inabalável diante das circunstâncias da vida. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. É importantíssimo que nós sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O grande problema hoje da igreja hoje sobre a face da terra, é a imaturidade espiritual. Pessoas que chegam a Jesus, entregam as suas vidas a Jesus, mas não crescem. Passam 10, 15 anos dentro da igreja e continuam se comportando como meninos espirituais. E nós fomos chamados para alcançar a estatura de Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Qual que é o nosso trabalho como igreja? Levar as pessoas à estatura de Cristo. É um amadurecimento espiritual, né? E dentro desse texto é interessante que Paulo ele começa a descrever isso e ele fala assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu elaborava meus pensamentos como menino, a minha visão da vida era de um menino. E ele prossegue no texto, ele fala assim, e agora, ou seja, agora que eu cheguei a esse homem, permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Eu acho muito interessante Paulo nesse contexto falar essa palavra, porque a palavra permanecer que ele fala, permanecem a fé, a esperança e o amor. A palavra permanecer no hebraico é a palavra meno. Meno significa continuar presente, estar mantido continuamente. A palavra meno ela tem uma raiz de eternidade. Ou seja, quando se fala de fé, esperança e amor, Paulo está falando assim, um menino, ele tem coisas que são temporais, mas quando nós chegamos a ser homem, o valor das nossas coisas estão nas coisas eternas. A fé, a esperança e o amor, elas rompem o antigo pacto e elas entram no novo pacto. Elas estão presentes quando ele era um Saulo que matava pessoas, e elas continuam presentes quando ele recebe uma nova identidade que é Paulo. Ou seja, tem coisas que acontecem na tua vida quando você tem uma experiência com Deus, ainda como um menino, que elas têm que permanecer quando você se torna homem. O amor não é coisa de menino, é coisa de menino, mas é coisa de homem. Você não pode falar assim, agora eu estou maduro espiritualmente, isso era... Não, o amor tem que estar sempre presente, sabe por quê? Porque o amor é uma necessidade vital colocada no ser humano por Deus, porque o amor é a própria natureza do Pai. A palavra de Deus diz que Deus é amor, ou seja, quando nós falamos o que é amor, como a pastora disse, amor não é um sentimento, amor é a natureza de Deus. Então quando nós falamos de amor, nós estamos falando da própria natureza de Deus presente nas nossas vidas. E todo ser humano nasce com uma necessidade de se sentir amado. Não existe plenitude de vida aonde não se experimenta amor. Eu vou repetir isso para você. Não existe nada que possa ser suportado na vida se não houver amor. Você pode alcançar todo o sucesso do mundo, se dentro da tua casa, na relação entre marido e esposa, você não se sente amado, você é um fracasso por dentro. Você sabe do que eu estou falando. A fragilidade de um homem e uma mulher quando não se sente amado. A realidade de filhos que não se sentem amados pelos pais.
a realidade de pais que às vezes não se sentem amados por filhos, porque nós fomos criados com uma necessidade de receber e de dar amor. Por isso que entre fé, esperança e amor, o que permanece, ou seja, o maior de todos é o amor. Agora é interessante, porque a fé, a esperança e o amor, como eu falei, a palavra que fala permanecer, ela dá sentido à eternidade, porque a fé, a esperança e amor, todas as vezes que você vê a Bíblia apontando 3 elementos, ela se reporta à Trindade. Quando fala assim, olha, pela boca de 3 testemunhas se confirma. Sempre que você vê um tripé na Bíblia, é uma alusão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? A Bíblia fala dos testemunhos da criação, que eram o sol, a lua e as estrelas, né? A Trindade. A Bíblia fala de 3 esferas financeiras que dão testemunho de quem nós somos diante de Deus com relação à generosidade: dízimos, ofertas e primícias. Sempre quando você fala desse tripé, está se falando de Trindade. Fé, esperança e amor apontam para o Pai, Filho e Espírito Santo, porque a fé, ela é um dom de Deus, amém? E os dons são dados por quem? Pelo Espírito. Então a fé aponta para a pessoa do Espírito Santo. A esperança, diz a Bíblia que a esperança da glória habita em nós. Quem é que habita em nós? Cristo. Então a esperança aponta para o Filho. Agora o amor, a própria palavra diz, Deus é amor. Então o amor aponta para quem? Para a pessoa do Pai. E a fé e a esperança, elas trabalham juntamente para nos manifestar o amor, que é o maior de todos, que é o Pai. Por isso, o Pai, o Filho e o Espírito dão testemunho de quem? Do Pai. A fé, a esperança e o amor. E o que é a fé? E o que é a esperança? E o que é o amor? A esperança é a certeza que eu tenho que no amanhã ele já habita lá. Eternidade. A esperança é a certeza que eu tenho no amanhã. O meu futuro não me preocupa, porque a esperança é que eu sei que o que eu estou vivendo hoje não paralisa a minha vida. Eu sei que Ele vive e por isso eu posso crer no amanhã. Agora, se você só acredita no amanhã e não tem paz no dia de hoje, seria insuficiente. Por isso que eu preciso de outra palavrinha que se chama fé. Esperança é crer no amanhã. E o que é fé? É trazer existência esse amanhã para hoje. Eu tenho fé e por isso eu sei que esse amanhã já produz paz na minha vida hoje. Aleluia. Né? Então a fé, a esperança, elas trabalham juntamente para que eu possa manifestar em todo momento da minha vida o que é o mais importante, que é o amor. O amor, ou seja, a vida de Deus pulsando dentro de você, é o que dá sentido a tudo. Se aquilo que nós fazemos, seja qualquer que seja a nossa atividade, você sabe que a teologia americana, ela cometeu um grande equívoco de separar o que é sagrado do que é secular, como se a gente pudesse separar isso na nossa vida, né? Você já deve ter ouvido essa expressão assim: ah, você é pastor tempo integral? O que é um pastor tempo integral? O que a gente separa da nossa vida, né? Então, a vida inteira eu sou engenheiro formado e a vida inteira eu trabalhei. Então quer dizer que eu não sou pastor tempo integral porque eu trabalho como engenheiro? Não, o dia que Cristo tomou a minha vida, que eu morri para mim mesmo e Ele passou a viver através de mim, não tem vida tempo integral. Hoje não se trata mais da minha vida, é Ele que habita em mim. Seja eu trabalhando na minha construtora, ou seja, pregando a palavra, é Cristo se manifestando. Não importa o que você faça, você está no seu trabalho, você está fazendo, aonde você estiver, você carrega a presença de Deus. É muito mais do que pregar o Evangelho, é muito mais do que abrir a Bíblia. A sua vida tem que expressar a verdade que você carrega. É disso que se trata o Evangelho, né? Então, quando nós falamos de fé, esperança e amor, nós estamos falando dessa manifestação daquilo que é necessário para que a vida de Deus flua através de nós. E como eu falei para vocês, todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado, né? Um casamento onde a esposa não sente o amor do seu esposo, né, é um casamento que ele já está dividido ainda que não haja separação.
Uma família onde os filhos não se sentem amados pelo pai, não tem essa cerca de proteção que traz identidade para a criança enquanto ela não alcançou a maturidade. E hoje, um dos grandes problemas que acontecem nessa área é principalmente na casa de pastores, que ao invés de dar amor para os seus filhos, começam a dar um legalismo, querem cobrar deles, às vezes, que conheçam a palavra, que vão ao culto, mas antes de fazer isso, tinham que ter amado os seus filhos. E hoje, os filhos de crentes, eles estão se perdendo dentro de casa, não é para o mundo, por causa da falta de sabedoria dos seus pais, em manifestar antes do que uma religião o amor. Você está me entendendo? Sabe por quê? Porque a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe qual é a palavra filhos utilizada aqui? É a palavra huios. Sabe o que significa huios? Filhos maduros. Ou seja, o que o mundo espera não é uma igreja de meninos espirituais que fique dando ordens. Você está errado, você não sabe isso, você não sabe aquilo, aquele cara é do diabo, sabe? É tanta meninice espiritual que a gente afasta as pessoas. O que a criação anseia é pela manifestação de filhos maduros, porque só quem está maduro pode manifestar amor sem cobrança. Só quem é maduro pode manifestar amor sem legalismo. E o que o mundo anseia não é pela manifestação dos evangélicos. O que o mundo anseia não é pela manifestação dos legalistas. O que o mundo anseia é a manifestação dos filhos maduros. Por isso nós precisamos amadurecer espiritualmente. Amém? Amém. E é interessante que o Deus a quem nós servimos, o Deus que a Bíblia fala que Ele é amor, esse Deus que nos gerou como filhos e quer que nós amadureçamos a estatura do seu Filho, Ele é um Deus tão tremendo, mas tão incrível, tão poderoso. Nós falávamos sobre isso quando nós fizemos a mesa no primeiro dia, que Deus é um Deus de pactos. Vocês estão lembrados disso? E o Deus de pacto, ele é tão incrível que Ele mesmo se submete aos pactos que Ele criou. Então Ele estabelece um pacto desde a fundação do mundo. Qual é esse pacto? Que a terra estaria debaixo do governo do homem. Ele entrega o governo da terra para o homem. E Ele é tão tremendo que ele se submete a isso. Ou seja, Ele não opera na terra sem antes passar pelo homem. Porque quando Ele entrega o governo da terra ao homem e o homem cai, Ele não retira a palavra dele. Opa, olha, eu dei o governo para você, mas você pecou, agora eu vou tomar de volta. Não, Ele fez um pacto. Então, quando o homem cai, Ele precisa já ter um plano de redenção desse homem, para restaurar esse homem que Ele entregou o governo da terra. A restauração da terra é a restauração do homem. Se você não restaura o homem, você não restaura a terra. O problema da terra é um problema de governo. Quando a gente vê tudo que acontece assim, cadê Deus? Deus olha e fala assim, não, cadê eu? Não, cadê você? Porque eu entreguei esse governo a você. Então Deus precisava restaurar o homem para que a terra pudesse ser restaurada. E daí, então Ele cria todo um plano maravilhoso, onde o seu filho tem que vir como homem para transformar o problema que um homem criou. E para Deus produzir isso, teve derramamento de sangue. O homem pecou, teve morte. Então Jesus teria que morrer e teria que ressuscitar. Só tem um problema nessa história. Deus só pode fazer algo na terra que passe pelo homem. Agora, como que Ele vai trazer Jesus à vida depois da morte, se ainda não havia ressurreição? Deus, Ele está limitado ao próprio homem. Então a ressurreição seria uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a face da terra, e Ele não pode fazer isso sem que antes o homem abra espaço para isso. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus ele é tão fiel à sua palavra e aos seus pactos, que Ele não poderia interferir na terra de uma maneira, porque senão seria fácil. Quando o homem caiu, Ele falou, vamos parar com essa bagunça aí, vou mandar um montão de anjos destruir essa história. Ele não pode, porque Ele estabeleceu um pacto que a terra está debaixo do governo do homem. Quem tem que abrir porta para que as coisas aconteçam é o próprio homem. Então ele olha para a terra e fala assim, como que eu resolvo esse problema? Eu preciso encontrar um homem com fé suficiente para crer em algo que nunca viu e trazer existência. Ou seja, alguém que tenha fé
suficiente para ser chamado de o pai da fé. Ele olha para a terra e vê Abraão. E ele fala assim, eu vou tentar fazer um paralelo com Abraão. E ele dá um filho para Abraão, quando Abraão já não podia ter filho. E esse filho cresce. E diz que quando Isaac tem 30 anos, quem foi que se manifestou como filho de Deus com 30 anos? Jesus. Ou seja, Isaac é uma figura profética de Jesus. Deus está fazendo aqui, Deus está criando uma porta de entrada para algo sobre a face da terra. Ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, me entrega o seu filho, seu único filho. E você não vê Abraão chorando, batendo a cabeça na parede e fala assim, caramba, que Deus é esse? Deus me deu, agora estou de volta, esse Deus está doido. Você não vê Abraão nessa noia falando assim, o que eu faço agora? A palavra de Deus diz, o escritor de Hebreus fala, que Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos o seu filho. Agora, peraí, a gente lê isso, a gente lê Hebreus falando, depois que a gente já conhece toda a história. Você já viu que Jesus morreu, que ele ressuscitou, mas quando Abraão fala que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, a ressurreição não existia na face da terra. Da onde que Abraão tirou essa história? Da onde que Abraão creu em algo que nunca tinha visto? Repita comigo, fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então Abraão creu em algo que nunca tinha acontecido. Sabe o que Abraão fez? Abraão deu à luz a ressurreição. Quando Abraão deu à luz a ressurreição, porque ele creu, Deus falou, para, você não precisa mais matar seu filho. Você já fez o que eu precisava. Você abriu a porta para que um dia o meu filho possa ir até o final, para que o teu filho seja poupado, que o meu filho seja morto, porque agora ele pode ressuscitar, sabe por quê? Porque um homem teve a capacidade de crer naquilo que não existe. O que eu quero dizer com isso nessa noite, meus irmãos? Que tudo que Deus precisa fazer na tua vida, o único fator que pode limitar é você mesmo. Não existe impossível para Deus, não existe limitação para Deus. A limitação de Deus se chama o homem. A nossa incapacidade de crer que Ele é poderoso faz com que Deus não possa agir. Por quê? Porque Ele é limitado? Não, porque Ele escolheu agir na terra através do homem. Se o homem não crê, ele não pode operar, porque Ele estabeleceu esse pacto, onde ele opera através da fé. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a nossa capacidade de crer naquilo que a gente não consegue ver. Eu estou falando para vocês como esses dias estão sendo proféticos na minha vida. Eu saí de Taubaté num momento de muitas definições, onde naturalmente eu tinha que ter ficado lá, mas pela fé eu entendi que se eu viesse aqui, Deus era poderoso para fazer lá o que eu não conseguiria fazer sozinho, e não deu outra. Eu aqui me movendo em Deus, sem saber o que ia acontecer, mas confiando, Deus começa a fazer o que eu não consegui fazer por 5 anos, Ele fez em 1 semana, quando eu resolvi largar e confiar nas mãos dEle. Sabe, essa última palavra desse tempo só, pastor, não é a última de todas, mas essa última palavra, ela precisa despertar em nós a importância de nós amadurecermos espiritualmente, para que nós tenhamos a capacidade de crer naquilo que você acha que é impossível, mas que Deus pode fazer. E outra coisa, Deus nunca vai fazer por um caminho que você acha que Ele vai fazer. Às vezes você está criando um caminho, olha, Deus vai fazer assim, e Deus vem te dar a volta por um outro caminho que te surpreende de uma maneira que você nunca imaginou, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Amém. E como eu falava nessa manhã, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. E na nossa mente mesclada, na nossa mente infantil, na nossa mente adâmica, quando fala que tudo contribui para o nosso propósito, a gente acha que tudo contribui para o nosso conforto. Tudo contribui para as coisas ficarem legaisinhas do jeito que eu imagino. Não, tudo contribui para o propósito. E muitas vezes a gente acha que o propósito é a nossa vontade. Não, o propósito de Deus o maior propósito de Deus na tua vida e na minha vida é que Cristo seja formado em nós e que nós cresçamos à estatura de Cristo. E para que Cristo seja formado em nós
e o propósito dele se cumpra na nossa vida, muitas vezes nós vamos precisar passar por problemas. E esses problemas vão contribuir para esse propósito. Só que na nossa mente a gente lê esse texto e fala assim, não, todas as coisas vão contribuir para ficar bem. Não, não é ficar bem. Muita coisa vai ficar muito mal. Mas no meio, na hora que tudo fica mal, que você perde o controle, você fala, o que está acontecendo? Deus fala assim, agora está ficando bom. Você está aprendendo a confiar em mim. Agora eu tenho o controle que você nunca abriu mão. Porque quando as coisas estão bem, a gente não abre mão do controle da nossa vida. Mas quando as coisas saem de controle, daí elas ficam no controle de Deus. Sabe, durante muitos anos na minha vida, eu achava que entregar a vida para Jesus era você pegar o seu carro, sair dirigindo e convidar Jesus para sentar no banco do passageiro e falar assim, vem cá, agora Jesus é meu amigo, aonde eu vou eu levo ele. Tem muita gente que pensa que a vida com Deus é assim, eu convidei Jesus para vir morar no meu mundinho. Você já viu aquele desenho do Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe tem um planetinha desse tamanho, ele é o rei do planetinha. E a gente acha que a nossa vida é assim, você tem o seu planetinho, o seu mundinho, daí você convida Jesus para vir morar no seu mundinho. Gente, não é nada disso. Entregar a vida para Jesus, Jesus vem dar uma bica no seu mundinho, te arranca do seu mundinho e fala, você vai morar no meu mundo. Você vai caminhar. É como se você estivesse dirigindo o seu carro e do lado. Daí você fala assim, ó Jesus, que coisa linda, hein? Você está comigo agora na minha vida, no meu barquinho, no meu carrinho. E Jesus fala assim, não, tá muito legalzinho essa sua vida religiosinha. Mas agora, vamos parar de brincadeira, você quer que eu assuma o controle? Beleza. Daí você não quer largar o volante. Daí ele pega e dá uma cotovelada na sua boca, pum. Daí você cai assim e fala, o que está acontecendo? Daí ele fala, agora você senta no passageiro que eu vou assumir o volante. Daí você fala assim, mas eu perdi o controle. Você fala assim, mas agora eu estou no controle. E a vida com Deus é permitir que Ele tenha o controle, que Ele governe, e você aprender a se sentir seguro e descansar, que Ele sempre vai fazer o melhor. Não dos nossos olhos, mas o melhor para que Cristo seja formado em nós e para que nós possamos amadurecer no Espírito. Nós não podemos continuar como meninos espirituais. Nós não podemos continuar vivendo o Evangelho sem entender a mente de Deus, sem entender o que Ele quer de nós. Em cada lugar onde Deus te coloca, para cada ambiente Ele te move, Ele tem um propósito. E quando nós não conseguimos entender isso, nós nos comportamos como meninos. Assim como Saulo. Você acha que Saulo fazia o que fazia por maldade? Ele achava que estava agradando a Deus. Olha, na época que tudo dava certo na vida de Saulo, ele tinha o respeito dos fariseus, ele tinha cidadania romana, ele era rico financeiramente falando, ele tinha moral com todo mundo, ele matava e mandava matar, e ele olha para essa época da vida dele e fala assim, eu não passava de um mínimo. Quando tudo aos nossos olhos der errado, ele perde tudo, ele perde a reputação, ele perde o dinheiro, ele começa a ser perseguido, maltratado, até os apóstolos questionavam Paulo. Nesse momento, onde tudo está um caos, ele fala assim, agora eu cheguei a ser homem, porque hoje eu posso padecer as mesmas dores de Cristo, e eu considero como lixo todo o meu passado, para que eu pudesse ter recebido o que eu recebi hoje pela fé. Amém? Você vê Paulo sendo transformado de um legalista num cara que escreve a carta aos Coríntios falando do que é o amor. Só Deus pode nos transformar de dentro para fora. Transformação de fora para dentro, qualquer um faz. Um coaching pode fazer, um treinador pode fazer. Agora, transformação de dentro para fora, só o Senhor, através do seu Espírito. E nessa noite, eu creio que o Senhor queira restaurar em nós essa fé, essa capacidade de crer no que a gente ainda não viu, essa fé que nos faz entender a importância que nós venhamos a amadurecer, que nós venhamos a deixar as coisas de menino, para que Cristo possa ser formado em nós e que nós não venhamos mais a ter medo das circunstâncias que estão à nossa volta. Amém? Eu queria orar por isso nessa noite. Vamos nos colocar de pé? Feche os teus olhos. Eu não sei se você está vivendo alguma situação onde você tem incerteza do amanhã, onde você não sabe o que está acontecendo, e isso muitas vezes produz
ansiedade, insegurança. Não sei se a tua vida com Deus ainda está num período de uma imaturidade espiritual. Isso não tem problema, todos nós passamos por fases de imaturo. O problema é que você permaneça imaturo. O Senhor quer nessa noite nos despertar para um tempo de amadurecimento. O Senhor quer trazer sobre nós a consciência nessa noite que não dá para permanecer por 10, 15 anos do mesmo jeito. A sua maneira de pensar tem que ser transformada. Por isso que Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu passei a pensar como um homem. Deus quer te levar a um amadurecimento na tua concepção do que é o Evangelho, do que é a vida com Deus. E se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja experimentar isso, levante as suas mãos no céu como se um sinal de você estar se rendendo ao Senhor. E fale com Ele, fale, Senhor, eu me rendo nessa noite. Eu me rendo à Tua vontade. Pai amado, eu não quero continuar caminhando como um menino. Me leva a um amadurecimento na estatura de Cristo. Senhor, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, por cada uma das minhas irmãs nessa noite, nesse lugar. Pai amado, declarar um tempo de amadurecimento, de avanço no reino. Que nós possamos romper com uma visão religiosa. Para que Paulo pudesse alcançar uma visão espiritual, o Senhor precisou cegar os seus olhos naturais. Faz isso conosco nessa noite. Rompe com toda visão natural, para que possamos enxergar a vida através do Espírito. Gere em nós uma mentalidade espiritual. Gere em nós, Pai amado, atributos que são eternos, como a fé, a esperança e o amor. Rompe com toda insegurança, quebra todo temor, toda ansiedade. Eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, seu trabalho, suas famílias, e declarar que hoje, Pai amado, nós marcamos um novo tempo na história desse lugar. Que aqui seja um celeiro de amadurecimento, que aqui seja um lugar de treinamento de pessoas que vão crescer, e que daqui o Senhor possa fazer nascer muitas pessoas que vão tocar toda essa nação. Abençoamos a vida do pastor Luiz e da pastora Margarete. Homem, Pai amado, com um casal que tem aberto seu coração, com a humildade e a disposição de aprender. Quando nós nos colocamos diante de Ti, com a humildade, com a simplicidade de criança, o Senhor nos levanta como homens. E eu declaro que isso começa a acontecer nesse lugar. Um tempo de vida e crescimento no Espírito, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. 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 Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Queria chamar aqui a pastora Nina, ela vai lançar uma palavra para nós, a gente vai ouvir aqui. Amada, irmãzona, em Cristo, aprendeu a amar o Senhor, viu? Muito bom. Bem, boa noite. Mas eu queria, não só em nosso nome, mas em nome do nosso ministério, dos Sonhos de Deus, lá de Taubaté, em nome do meu pai, que é a nossa, falo meu pai, mas é a nossa paternidade espiritual que nos enviou a estar aqui, agradecer muito, muito a vocês. Se o pastor é motivo, então eu nem sei o que eu sou péssima para despedir, pastor. Mas agradecer muito a maneira como nós somos recebidos aqui, a maneira como nós somos amados neste lugar. Para mim, particularmente, é um desafio muito grande ficar fora de casa 10 dias, uma viagem longa. Mas o tempo de estar com vocês aqui realmente foi um refrigério na minha vida. Foi um tempo muito gostoso. Eu tenho certeza que coisas novas que o Senhor está produzindo neste lugar. E Deus não se move por congregações ou por igreja. Deus se move por pessoas. E o Senhor nos trouxe lá de Taubaté para estar com vocês aqui por causa de vocês. E se eu pudesse deixar uma palavra para vocês em cima de tudo isso que estava sendo ministrado, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora toda a nossa insegurança, a nossa ansiedade. E o medo, muitas vezes, ele distorce a nossa visão a respeito das circunstâncias. Hoje de manhã a gente ouviu o apóstolo Cristiano falando que o período mais difícil da nossa vida
foi o período de maior presente, né? De ver a revelação de Cristo, não a nós, mas em nós, de ver Cristo sendo formado em nós. Mas o medo, a ansiedade distorce essas situações e a gente fala assim, Deus, o que é isso que está acontecendo, né? Então, assim, o que eu quero falar é que eu sei que cada um de vocês estão enfrentando desafios, assim como nós estamos. Mas lança fora o medo, lança fora o temor do dia de amanhã, do que vai acontecer, porque todas as circunstâncias na nossa vida são para que a gente conheça Deus por nós mesmos, né? Para que a gente possa ter a nossa revelação de Cristo. Então, esse tempo que você está passando hoje é apenas uma oportunidade para você acessar a revelação do amor de Cristo sobre a sua vida. Amém. E aquilo que parece ser um tempo muito difícil será o tempo mais precioso da sua vida. Então, eu quero encorajá-los a prosseguir, a permanecer em buscar o Senhor. E eu falei hoje com o pastor Luiz que eu sei que durante muitos anos o Senhor tem semeado neste lugar. E coisa ainda que o Senhor ainda não viu, mas que os seus olhos verão. O Senhor verá as promessas de Deus se cumprir sobre a sua vida, neste lugar e sobre a vida dos seus filhos. Eu creio que vem um tempo de muita alegria sobre a vida de vocês e dessa revelação e dessa profundidade, né? Não de ouvir uma mensagem, não de ouvir uma palavra, porque a Bíblia é clara em falar que nós nos tornamos a mensagem, né? Não é uma palavra, nós não viemos aqui trazer uma palavra preparada e estudada, mas nós nos tornamos a mensagem. Tudo que foi partilhado aqui, na verdade, é uma impartição de vida, de tudo aquilo que nós temos aprendido no Senhor. Então, eu queria mais uma vez agradecer de todo o coração a pastora Margarete, que eu aprendi a amar. Ontem a gente sentou, conversou. Que delícia poder desfrutar deste tempo, agradecer a Nancy e o